Agora, o Fred é o seguinte, nós tínhamos lá um supervisor, o Alexandre Farias, que é mineiro, e que conhecia o Fred lá desde o início no América Mineiro. E ele comentou comigo que o Fred estava meio infeliz, porque tinha se separado e ele queria ver a filha, tinha aqueles problemas familiares, que ele não estava conseguindo ver a filha, e que ele estava pensando em voltar. Aí foi o start. Já era. Aí ligou aqui a paradinha, deixa o Celso trabalhar. Aí nós fomos e era uma coisa de louco para trazer ele, né? Porque nem é por valor, ele tinha um valor a receber, não sei se o contrato estava encerrando, mas ele era uma negociação dificílima. Então tinha um advogado dele em Genebra, a gente ficava até 4 horas da manhã, por causa do negócio de fuso horário, 3 horas falando com o advogado, quer dizer, foi uma loucura, né? E aí acabamos vindo. Fred tem uma passagem interessante também logo no início, que pouco depois ele começou e ele se machucou, né? Sim. E aí o Michel Simoni, na época, tinha falado, pô, Celso, antes disso, né? O Fred tá com histórico de lesões lá e tal. Aí eu falei, poxa, ninguém falou nada, né? Veio, foi examinar, tudo bem. Mas o Fred, aí ele teve esses problemas e acabou jogando pouco. Aí foi aquele ano terrível, né? 2009, em que nós quase fomos rebaixados, né? Mas o Fred se tornou efetivamente um dos maiores ídolos do Fluminense, né? Um dos maiores artilheiros e eu acho que dentro do campo ele merece todas essas homenagens da torcida e tal. Pessoalmente, tivemos algumas divergências, né? Mas também faz parte. Assim, essas divergências, enfim... A gente tá falando de uma vida durante os bastidores do futebol, que você, com a sua posição, também se colocava ali, enfim, batia de frente com quem tinha que bater de frente pelo bem do Fluminense. E aí você teve a Juju com o Fred, e depois eu lembro na despedida dele, que eu obviamente te sigo nas redes sociais, você postou na despedida do futebol, naquele jogo emocionante, contra o Ceará e tudo mais. Você coloca até uma homenagem bem bacana pra ele no Twitter. Foi se resolvido isso com o Fred? Você tem uma relação hoje com ele? Hoje o Fred é braço direito do Mário, tem um cargo de diretoria, se eu não me engano, é de planejamento esportivo. Diretor de planejamento esportivo, enfim, surge também os comentários que ele ligou pro Douglas Costa, ele liga pros jogadores, ele tem um papel hoje que você fazia lá atrás. Muito disso também, de negociar, não com dinheiro, mas de negociação. Mas ele é ex-jogador, né? É isso. Você vê com a artrose que eu tenho, não dá pra jogar a bola. Não dá pra chegar, né? Mas assim, o peso antigamente de Celso Barros me ligando, hoje é o Fred me ligando. Não, a questão do Celso Barros ligar era o compromisso de seriedade que a gente tinha com os atletas. A Unimed não podia investir em compra de atleta. E aliás, o Mário aprendeu muito isso. A escola que ele aprendeu... O Fluminense também não faz grandes aquisições. Está fazendo até agora. Agora tem o mais perto foi o Terãs. Mais recurso. Agora não, teve também aquele Cris Moldávia. O Capitão Moldávia. Teve isso. Ninguém lembra. Né? Ele foi emprestado para o Goiás agora. Então, o que acontece? A credibilidade que eu ganhei naquele momento é porque ele sabia da seriedade da gente. Sim. A gente combinou, negociava, acertou. E a parte da remuneração, que era de imagem, que acabava sendo 80%, e o Fluminense 20%, né, acabou que era sempre cumprida. E isso trouxe assim, muito jogador para o Fluminense, pela credibilidade. Porque à época os clubes atrasavam muito, acho que hoje isso é bem menor. Mas naquele momento isso ocorria o próprio Fluminense, né? Sim. Quando nós chegamos também em 2019, de novo, eu vou voltar para isso lá atrás. O Fluminense, lá com a gestão do Abad, estava atrasando pagamento, ia quase 3 meses. Era um momento assim horrível, né? E como foi lá atrás. Mas isso era a credibilidade. O Fred, é claro que ele conhece os jogadores, é fácil de conversar, falar, né? E aí tem que casar as coisas, né? São jogadores também que hoje ninguém espera que tenha jogador como Renato Augusto, acho que ele encerrou o contrato. Encerrou. O próprio Douglas Costa, quer dizer, o clube não tem que comprar pagar, como o Flamengo comprou esse De La Cruz, né? O Fluminense faz uma coisa que a gente fazia lá atrás. Sim. A gente trazia o jogador, tinha uma remuneração boa e não atrasava.